Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, apenas 2 versículos, o 13 e o 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Esse texto tem por título Os Dois Caminhos. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pelo dia de hoje, por essa oportunidade que Ele nos concede de uma vez mais estarmos nos teus átrios. E estar na casa de Deus, estar nos átrios do Senhor, é a melhor coisa que qualquer homem pode imaginar. E aqui nós vemos no que o Senhor Jesus falando para os seus discípulos e para nós, porque a palavra do Senhor, ela se atualiza para nós em todos os dias. Todo dia há um renovo de Deus para nós. Todo dia o Senhor tem uma palavra para nos confrontar, para nos animar, para nos colocar de pé e para continuar crendo e caminhando, servindo e adorando. E nesse texto em particular de Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, concluindo o grande sermão no monte, Ele apresenta aos seus discípulos e todos aqueles que estavam ouvindo esses dois caminhos, duas portas, um caminho estreito e um caminho espaçoso, um que por dedução nossa entendemos, olha, conduz à vida, um outro conduz à morte. E uma coisa interessante que Deus, na sua liberdade para conosco, no livre-arbítrio nos concedido a cada um de nós, Ele nos dá o direito da escolha. E todos os dias que levantamos, fazemos escolhas. O que vamos vestir, o que vamos calçar, o que vamos comer, para onde vamos, o que vamos fazer. Deus te dá escolhas. Uma certa vez, conversando com uma jovem que foi aqui de nossa igreja, na ocasião, ela disse: pastor, Deus não nos dá o livre-arbítrio, porque eu não posso fazer o que eu quero. Falei: pode, você pode fazer o que você quiser. Agora tem coisas que não nos é conveniente fazer, porque o poder é a capacidade de realizar. Você pode fazer o que quiser. Agora, como um cidadão dos céus, que almeja chegar no céu, tem coisas que não convém ao cristão fazer. Mas Deus te deu a liberdade de fazer, sim, o que você quiser. É assim como e foi apresentado esses dois caminhos. Um caminho espaçoso, um caminho que ele diz, olha, mas são muitos, é uma multidão muito grande, é enorme, os que caminham por ele. Por que esse caminho espaçoso é o mais procurado? Porque não há as restrições, como há as exigências de Deus, porque para o céu, que nós, todos aqui que estão sentados, e aqueles também que estão nos ouvindo, porque não puderam estar aqui, entendem que o céu vale a pena. Para a caminhada ao céu, vale todo o esforço. Por isso que o Senhor diz, olha, tem um outro lado uma porta estreita, um caminho apertado, mas são poucos que o encontram, porque é difícil. Se um dia alguém falou, olha, se você aceitar Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosa, ele não foi completamente ou totalmente honesto contigo, porque diz, olha, se você aceitar Jesus, a sua vida pode ter alguns reveses, mas Ele vai te guardar,
Ele vai te dar as condições necessárias para você caminhar e, ao final, você ser um vencedor. E nessa escolha do caminho que o Senhor disse, olha, há um caminho espaçoso, e multidões caminham por ela. A exemplo, numa estatística bem rápida, hoje, atualmente, na atualidade, a população mundial é de um pouquinho mais de 8 bilhões de habitantes. Hoje, ano de 2025, de cristãos, ou aqueles que dizem, olha, eu sirvo ao cristianismo, ou eu professo o cristianismo. Desses mais um pouquinho de 8 bilhões, apenas 2 bilhões e meio se dizem cristãos. Agora, quantos genuinamente estão comprometidos com Cristo? Porque dizer que é muito fácil dizer que é, mas o ser, o estar debaixo da graça, o estar debaixo da vontade de Deus, porque o Senhor Jesus falou, olha, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, ele faz a minha vontade. E quais são os mandamentos do Senhor? É a sua palavra, esse código de ética completa, imutável, e que não tem como se alterar, porque é inalterável, é seguir a sua palavra, fielmente. Quando vemos o batismo, e aquela profissão de fé, e o que está batizando pergunta ao que está sendo batizado, você promete, durante toda a vida, cumprir fielmente a palavra de Deus? E ele diz, sim, eu prometo. E esse compromisso firmado na terra, diante dos homens, é selado no céu. E aí o caminho fica estreito, porque para cumprir, vai negar-se a si mesmo, porque tem vontades humanas que vão conflitar com a vontade de Deus. Por isso os que estão caminhando no caminho espaçoso, largo, vão seguindo o curso desse mundo, vão seguindo os conceitos e valores do mundo, que são diferentes dos valores de Deus. Fazer a vontade do mundo, fazer a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos lá em Roma, no capítulo 12 de Romanos, verso 2, ele diz, olha, não tomem a forma do mundo, não se conformem com esse mundo, mas antes renove o vosso entendimento, para que vocês possam saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não se molde. A sociedade imprime valores, a sociedade imprime modas, trejeitos, palavras, discursos, mas o cristão, ele já tem um caminho a percorrer. Não é o mesmo do mundo, porque esse do mundo vai na contramão do de Deus, e é o de Deus que prevalece, é o caminho que vai levar à vida, e à vida eterna. E qual é o caminho espaçoso? É esse largo. E vivemos hoje, quando disse aqui, numa estatística levantada, olha, o cristianismo no mundo é a maior religião, depois vem o islamismo e mais umas outras 8 consideradas 10 maiores. Mas cristãos genuínos, verdadeiros, aqueles que se submetem à vontade do Pai, aqueles que, conforme Isaías falando com o Senhor, e o Senhor falando, conversando com Isaías, disse, Isaías, esse povo se aproxima de mim com os lábios e com a sua boca, eles me adoram, mas o coração está longe de mim. O que ele quer dizer ao coração? O centro das emoções, ou seja, o sentimento e a emoção não estava em Deus, mas os lábios, de palavras e palavras vazias, olha, adoro Deus, e vemos multidões dizendo, eu adoro Deus, mas quando sai daquele ajuntamento, a sua vida não tem mudança nenhuma. Ele está caminhando no caminho largo e espaçoso, e dizendo, olha, Deus está comigo. Aí vão ouvir naquele último dia, eu não te conheço, eu nunca te conheci, e Deus vai falar assim.
Mas Senhor, eu andava na tua casa, eu participava de tanta coisa. Você dizia que era, mas nunca foi. Nunca foi um cristão genuíno, nunca temeu, nunca reverenciou. Quando entendemos e lemos, e vai ser lido daqui a pouquinho na ministração da ceia, quando o apóstolo diz, olha, aquele que come e bebe indignamente será culpado. Ou seja, aquele que come e bebe irreverentemente, sem compromisso, bebendo e comendo apenas por beber e comer, e não entendendo a profundidade do mistério que é esse evento todo, o sacrifício de Cristo na cruz. Então esse caminho espaçoso é percorrido por um grande número de pessoas, e são muitos, e vão caminhando a passos largos para um lugar distante de Deus. É aqueles que a sua vida é regrada pelos frutos da carne, conforme Gálatas 5, 19 ao 21, e ali nós vemos uma relação de coisas, de frutos que são produzidos, e hoje, na nossa atualidade, é apresentado um evangelho liberal, um evangelho humanista. O homem pode tudo, ele tem força, ele vai conseguir, se não é a mão de Deus sobre nós, se não é a graça do Espírito Santo, se não é a misericórdia de Deus, nós não damos um passo, não inflamos um pulmão uma vez mais, se não for a misericórdia de Deus. Mas é apresentado um evangelho liberal, pode-se tudo, olha, não tem problema, o Senhor levou na cruz todas as nossas iniquidades, levou. Mas tem pessoas que vão acumulando outras, e vão somando, e todas elas, se não houver arrependimento, não vai ver o Senhor. Se não entregar a sua vida e dizer, olha Senhor, a minha alma não pode mais compactuar com isso, eu não posso mais andar conforme o mundo anda, eu quero andar segundo a tua vontade, eu quero andar na tua presença. E a recomendação do Senhor é que deixe esse mundo, largue esse mundo, e venha para a presença de Deus. Há dois caminhos que foi colocado, um estreito e um largo, uma porta estreita e uma porta larga. São Agostinho, ele disse assim, há mais pessoas que amam o pecado do que as que amam a justiça. E é uma verdade, há mais pessoas, há um número muito maior que amam uma vida sem Deus. É muito melhor, mas por que caminhar na presença do Senhor é mais estreito? Porque há um adversário que não quer que você tenha paz, mas o Senhor já nos dá essa paz, não precisamos negociá-la com ninguém. O Senhor te dá uma paz que excede qualquer entendimento, aquela paz que no meio da tempestade, você olha a tempestade e diz, olha, o Senhor está comigo, não irei perecer. Mas vai passar pela tempestade? Vai, mas vai passar glorificando, exaltando e bendizendo o nome dEle, porque assim é a caminhada no caminho estreito. Alguém já fez trilha aqui, já viu a dificuldade de escalar, de fazer uma trilha numa montanha, se tropeçar, se esbarrar o pezinho, pode descer pirambeira abaixo, porque é estreito, é difícil, mas quando se chega ao alto, se alcança o alto do monte, a visão é perfeita, é uma satisfação de conquista. Imagine chegar e caminhar e chegar à glória. A gente faz e tenta comparar com exemplos aqui, terreno dentro do limite nosso de entendimento, mas chegar ao céu é algo muito maior, que foge o nosso entendimento, foge a nossa compreensão, e apenas por fé nós vivemos isso. Por fé nós cremos que é muito maior do que subiu ao coração, do que olhos possam ter visto. É o que Deus preparou para aqueles que esperam nele, que creem nele, que amam o Senhor. Estreita é a porta e apertado o caminho da vida, e poucos há que a encontrem. Ao falar do caminho espaçoso, Jesus disse, numerosos são os que entram por ele, mas quando se trata do caminho apertado, ele diz, poucos são os que o encontram.
Essas palavras não apenas nos provam que esse caminho apertado só pode ser percorrido com dificuldades, como também é difícil de encontrar. Por que é difícil? Porque é precioso. Não é de qualquer maneira, não é negociado de qualquer jeito, irmão Adelson, não, é precioso, é valioso, e só aqueles que são dignos de encontrá-lo é que vão encontrar. Lembram quando Jesus fala de duas parábolas, do tesouro escondido, da pérola preciosa, e diz, olha, um homem estava no campo e ele encontrou um tesouro, ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, porque ali tinha um tesouro valiosíssimo. Assim é o céu para nós, a salvação que o Senhor nos deu, ela é preciosa. E por que poucos não querem encontrar? Porque é difícil. Negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lembra quantas vezes homens mestres em Israel, homens ricos em Israel, chegavam ao Senhor, o que eu faço para te seguir? Deixa tudo que tem, vem, me segue. Deixar o que tem, os seus vícios, o amor ao mundo, os prazeres do mundo. Ah, Senhor, deixar isso está difícil. Ok, continue caminhando no caminho espaçoso. Mas aqueles que querem seguir a Jesus negam a si mesmo, abandonam esse mundo mau e caminham o caminho do Senhor. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por ela vai se salvar, mas quem não entrar já estará perdido. Eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem atalhos, não tem túneis escondidos que vai caminhar e daqui a pouco saiu, furou o chão e chegou no céu. Não tem alternativas, não tem como alguém chegar e dizer, olha, vou dar um jeito, vou dar teu nome lá e você vem comigo. Não existe isso. É pessoal e intransferível, não tem como negociar, é você e Deus, só você e Deus. Se não for assim, não vai ver a glória do Senhor. Então, esse caminho estreito, e muitos não acham, porque não são dignos de encontrá-lo. Quando Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 35, ele diz, olha, ali há um alto e sublime caminho, há um caminho santo, somente os justos andarão nele, o impuro, o iníquo não vai andar nele, mas é somente para os santos. Você é escolhido do Senhor, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você foi justificado diante de Deus, e Deus lhe deu o direito de herdar os céus. Por isso, nessa caminhada, nem olhamos para o caminho espaçoso, continuamos caminhando, olhando para o caminho estreito, para a porta que está estreita. Lembra quando em situações, às vezes adversas, situações complicadas estão ali, aí você diz, olha, a coisa está estreita, num sentido simbólico de que está apertado, está difícil. É apertado, é difícil, mas vale a pena, vale todo o esforço. Aquela frase que diz, olha, se eu pudesse, eu começava tudo de novo, para passar por esse caminho, assim faria, porque vale a pena, mas é difícil, mas o Senhor é que dá graça, é por fé, é caminhando de graça em graça, de glória em glória, para chegarmos lá. Nem todos que dizem servir ao Senhor, colocam o mesmo empenho em procurá-lo, por isso que é difícil. Às vezes, vemos multidões
se aglomeram e dizem: estamos adorando a Deus. Mas o Senhor de fato não está ali, porque o coração daqueles não estão entregues ao Senhor. As vidas não estão entregues nas mãos de Deus, não são geridas pelo Espírito Santo do Senhor. Eles seguem o seu curso, fazendo as suas vontades. Não há arrependimento, não há comprometimento, não há fidelidade à palavra, não há temor, não há reverência e não há santidade. E santidade convém à casa do Senhor. Aqueles que adentram o seu santuário têm que entrar no temor de Deus, entendendo: olha, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Quão terrível é este lugar! Se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça, o homem seria consumido. Mas o Senhor dá a oportunidade, o Senhor permite por misericórdia que todos alcancem, adentre o seu santuário, adentre a sua presença. E aí nós vemos quantas pessoas falamos para elas: olha, não vá por aí, não continue assim, Deus te ama, eu tenho Jesus, dizem eles. Tem Jesus, mas onde você vai, eu tenho certeza que Jesus não vai. Onde você entra, eu tenho certeza que Jesus não entra. E aquilo que você fala, eu tenho certeza que Jesus não aprova. Então logo, você não tem Jesus. Você precisa de Jesus. Muitas pessoas são hoje membros de igreja, e todos que pertencem a ela parecem, por esse motivo, buscar a salvação, mas todas se dedicam a ela, à busca da salvação, com o mesmo empenho. É por isso que o Senhor Jesus fala que estreita é a porta e apertado é o caminho. Em Lucas 13, 24, o Senhor diz assim: porfiai por entrar por ela. Esse porfiar, esse verbo, ele está num tempo imperativo, diz: lute, brigue, se esforce para entrar por ela. Quando diz: olha, o reino dos céus é tomado à força, não é porque você vai combater com seu irmão e dar soco no seu irmão, ou qualquer outra coisa com o mundo, não. É na força, é lutando contra si próprio, porque a natureza humana quer ir para o lado, mas o Espírito quer conduzi-lo para a presença de Deus. Nós estamos numa maratona bíblica. Olha só um exemplo: quantos têm se envolvido de verdade? Olha, isso é bom para mim. Não foram os irmãos que instalaram assim: olha, vamos fazer isso. Não, o Espírito Santo inspirou o departamento da IBDIS: olha, vamos fazer essa maratona. Eles precisam, e quanto mais próximo, mais familiar dessa palavra, mais o Espírito Santo está sobre a tua vida, conduzindo e abençoando. Mas uns dizem: ler dá trabalho. Então se esforce, lute para ler. Não somente ler, mas orar também. E ler, e orar, e examinar, estudar, e se aprofundar, e dizer: Senhor, fala comigo. Quantos exemplos nós ouvimos aqui, dizendo: olha, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas nesse momento que estamos nessa maratona, parece que a gente está lendo de uma maneira diferente, que eu vejo detalhes que eu não vi nas leituras anteriores. É porque você está mais perto do Senhor, e Ele está abrindo o teu entendimento, e diz: olha, observa isso aí, preste atenção nisso, olhe bem. Então são mistérios que Deus quer revelar para nós. Deus quer revelar ainda muito mais e falar contigo e ter intimidade, e nessa intimidade vidas serão alcançadas, e você estender o braço e tirar aqueles que estão no caminho espaçoso, e dizer: olha, vem para cá, é estreito, mas te cabe aqui, e você vai conseguir, e nós vamos chegar lá, no nome de Jesus. O caminho apertado é difícil de ser percorrido, porque se exige temor, reverência, adoração, negar a si mesmo, fidelidade à palavra de Deus e santidade. Isaías diz: busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. O Senhor tem tido misericórdia do seu povo, e por isso que nós estamos aqui. Não é por nossa vontade meramente humana, não, é pela misericórdia e graça de Deus.
e caminhamos dia após dia. É difícil, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas nós vamos caminhando, dizendo: Senhor, segura a minha mão, não larga não. E você ajoelha e ora, e quantas das vezes ajoelha e ora, e não vem palavras, mas você vai ali: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, da Tua bondade, eu preciso, Senhor, da Tua misericórdia. E a graça é sobre Ti, sobre o Teu lar, sobre a Tua vida. Atravessamos pandemias, estamos aqui hoje. O salmista diz: Senhor, no Teu nome eu salto muralhas, no Teu nome eu rompo exércitos. Irmãos, é difícil, a caminhada mas nós caminhamos no nome de Jesus, nós caminhamos debaixo da graça e das potentes mãos de Deus, e vamos chegar lá, porque daqui um pouquinho, a trombeta vai soar, e não estaremos mais aqui. Não é uma história, não é um conto de carochinha, não, é uma verdade que cremos de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento. Nós cremos que o nosso Senhor virá, e não vai tardar, e por isso que caminhamos todos os dias, por isso que pegamos esta palavra e lemos, e relemos, e entendemos: Senhor, preciso de maior compreensão, fala-me, fortalece minha fé, e todo dia, nesse estreitar do caminho, que só é percorrido por fé, por isso que ele é estreito, se percorre por fé. Alguém vai dizer para você: olha, tu está perdendo um tempo tão grande, tu ainda está novo, poderia estar fazendo outras coisas. Sim, as outras coisas que estão fazendo lá no caminho espaçoso, só que aquele caminho espaçoso está levando para uma vida de perdição, e o salário do pecado é a morte, e isso é uma realidade também para nós, como entendemos também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e por isso optamos, escolhemos: Senhor, é estreito, é difícil, mas é esse caminho que eu escolhi para mim, é esse caminho que eu quero. Cristo é o caminho, e é por isso que nós o adoramos, é por isso que numa noite como essa, reverenciamos essa ordenança, porque aquele que não participa do cálice, que não participa do sangue, ou do pão, melhor dizendo, não tem comunhão com Ele. E o que quer dizer não ter comunhão com o Senhor? É que você não acredita nele, que a morte dele para você não teve valor nenhum, que ele não veio, não morreu, que nada daquilo é importante. Mas mesmo que alguém pense assim, nada muda o que já está estabelecido por Deus. Os planos de Deus não vão ser alterados se alguém acredita ou deixa de acreditar nele. Ele é Deus, nós é que precisamos, como homens, entender: olha, eu preciso do Senhor. Quando olhamos a criação, e não precisamos ir muito longe, você abre a janela da sua casa, onde você mora, olha para o céu, as nuvens se formam, o céu fica azul, sem nuvem nenhuma, daqui a pouco escurece, as estrelas aparecem. Quem formou todas essas coisas? Aí nós lemos na palavra de Deus, o salmista dizendo: olha, o firmamento anuncia a glória do Senhor, o céu dos céus proclamam a sua glória. Eu sei que Ele não depende de mim, eu é que dependo dEle, por isso eu o glorifico, eu exalto e eu bendigo. Então, amados irmãos, se esforcem sinceramente para obedecer aos seus mandamentos, busquem zelosamente o seu reino e a sua justiça, e persevere até o fim, com verdadeira fé, pureza e amor. E o que vem ao final? Lemos lá em Apocalipse capítulos 2, capítulo 3, quando falam das cartas às 7 igrejas da Ásia, e o Senhor está dizendo ali: olha, o que vencer vai se assentar comigo no meu trono, ele vai comer do maná vivo, ele vai comer da árvore da vida, ele vai ser coluna no templo do meu Deus, ele vai receber um novo nome, ele vai julgar as nações. Quem irá fazer isso? Ao que vencer,
ao que percorreu o caminho estreito, passou pela porta estreita, não negou o Senhor, não negociou com o mundo, não fez parceria com o mundo, mas ele continuou crendo, temendo, adorando, buscando ao Senhor. Vieram lutas, ele continuou temendo e buscando ao Senhor. Veio tempo de bonança, ele continuou temendo e buscando ao Senhor, independente da intempérie da natureza, da condição que ele se encontrava, ele não abria mão de continuar louvando e adorando o nome do Senhor. É assim que o Senhor espera de cada um de nós. Há um caminho estreito, há o caminho largo também, mas o caminho largo não nos serve. Nem conseguimos mais andar por ele, não. Nos acostumamos a andar no caminho estreito, a andar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a palavra diz que até a tristeza salta de alegria. Percebem isso? Temos que tomar posse, sim, do que a palavra do Senhor nos diz. Tomemos posse dela. Eu creio, você crê, e juntos caminhemos, adorando o nome dele. Ele vem, daqui um pouquinho estará aí, como aquele ladrão que vem na noite que ninguém espera, assim ele vem. Temos que estar apercebidos, atentos o tempo inteiro. Quando Jesus falou para aquela multidão, nesse derradeira palavra lá no Sermão do Monte, ele disse: existem dois caminhos, duas portas. Então, se alguém, porventura, no nosso meio, está recalcitando ali, duvidoso, brincando com o mundo, não se brinca com o mundo, não se brinca com o pecado, ele destrói, e quando esperar já não está mais em condições, e o tempo passou, e foi ceifado, e uma vida eterna sem Deus, conseguimos nem imaginar, meu Senhor, mas nós buscamos a presença de Deus, por isso estamos aqui nos esforçando, dia após dia, não é pela nossa força do braço, do intelecto, não, é pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Senhor, e é pela fé, naquele que vive eternamente, por isso nós o adoramos, por isso nós o buscamos, e assim continuemos, e aqueles que você perceberem, está caminhando para um caminho errado, fale, avise-o, alerte-o, ele tem a escolha de continuar ou não, mas você vai fazer a sua parte, cuidado, aí há perigo, não vá por aí, venha para cá, ele tem a escolha. Depois lá naquele grande dia, quando todos comparecerem diante do Senhor, não haverá desculpas. Eu nunca ouvi, ninguém me falou, eu não sabia. Desculpas que nós dizemos, olha, desculpas esfarrapadas, não terá como se justificar. Somos hoje justificados pelo Senhor. Éramos merecedores? Não, nunca fomos, nem seríamos, mas por sua misericórdia, ele desce da sua glória, se faz homem, habita entre nós, ele erguido no madeiro, levando sobre ele todas as nossas mazelas, iniquidades, pecados, ele tomou sobre si, e disse, olha, agora vem após mim, me seguem, e até hoje nós seguimos como igreja, como cristãos verdadeiros e genuínos, que tememos e dizemos, Senhor, nós cremos no verbo vivo, nós cremos em Ti, Jesus, então Senhor, nos conduz nesse caminho, nos dê a graça, tem espinhos, nos ajude a caminhar, Senhor, tem pedras, nos ajude a caminhar, Senhor, porque ao chegar do outro lado, terá valido completamente a pena, valerá tudo, amados irmãos, por isso nós caminhamos, há dois caminhos, qual que você continua escolhendo? Creio que para os irmãos não tem dúvida nenhuma, nós escolhemos a melhor parte, servir ao Senhor, e a Ele cantar louvores, nós iremos celebrar daqui a pouco, esse memorial,
que relembra a sua morte e ressurreição. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Então aqueles que creem, permaneçam firmes, inabaláveis. Não negociamos com o mundo, mas servimos ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e continue falando na vida de cada um dos irmãos rica e poderosamente. Amém. Glória a Deus.